Você sabe o que são áreas de preservação permanente? As áreas de preservação permanente são áreas legalmente protegidas, que têm como objetivo assegurar a defesa do meio ambiente, do solo, da vegetação, da fauna e dos recursos hídricos. A exploração dos recursos naturais pode causar ameaças, entre elas deslizamentos, enchentes e migração de espécies animais como onças, araras azuis e tamanduás para os centros urbanos. Outros fatores que causam impacto são o desequilíbrio climático e a insegurança fundiária de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e raizeiros. Por isso, as áreas de preservação permanente servem como garantia da sociobiodiversidade e o bem-estar da sociedade e dos animais. As áreas de preservação permanente, também conhecidas como APP, podem ser utilizadas nos casos previstos na legislação, como, por exemplo, para a criação de trilhas para a prática de ecoturismo, para captação de água para consumo humano e dos animais, coleta de folhas, frutos e sementes, manejo florestal sustentável, dentre outros. Cabe lembrar que quaisquer usos das APP necessitam de autorização dos órgãos ambientais. Para que sejam definidas as metragens legais para a recuperação obrigatória das APP, é necessário fazer uma diferenciação do que é uso consolidado e não consolidado. Toda a área do imóvel rural ocupada antes de 22 de julho de 2008, com atividades agro-silvipastoris, edificações e demais benfeitorias, é considerada área rural consolidada. E atenção ao seguinte detalhe: não poderá haver área rural consolidada em APPs localizadas em imóveis dentro de unidades de conservação de proteção integral criadas até 25 de maio de 2012. O produtor deve acatar as orientações do órgão ambiental competente ou as regras do plano de manejo da unidade de conservação, o C, devidamente aprovado. Quanto às áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, devem ter uma faixa de preservação que varie entre 30 metros e 100 metros. Nas áreas do entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, a largura de preservação varia entre 15 metros e 100 metros. No entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, a área preservada é no raio mínimo de 50 metros. No caso das encostas ou partes das encostas, com declividade superior a 45 graus, a APP equivale a 100% da linha de maior aclive. As chamadas bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Essas formações geográficas geralmente são pontos importantes de preservação em diferentes regiões do país. Alguns exemplos são a Chapada Diamantina, dos Guimarães, dos Veadeiros e do Monte Roraima. Nos topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho da água adjacente, ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Alguns exemplos são Serra do Cipó, Serra da Canastra e Serra da Mantiqueira. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. E as veredas? As veredas caracterizam-se principalmente pelo solo úmido ou encharcado e pela presença de palmeira buriti. Lembrando que a ausência do buriti não descaracteriza a área. As veredas estão presentes no Cerrado brasileiro, como no norte de Minas Gerais, na região do Peruaçu,
A sua APP é a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros, a partir do término da área de solo hidromórfico. Além disso, ainda podem ser consideradas APP as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação, quando declaradas de interesse social, por ato do chefe do Poder Executivo, como o presidente ou o governador. As áreas de preservação permanente que se encontram degradadas deverão ser recuperadas, ato que não precisa de autorização do órgão ambiental. No entanto, as ações de recuperação deverão respeitar as características do ecossistema regional, como, por exemplo, utilizar as espécies vegetais características da região. A recuperação da área depende do nível de agressão ao meio, podendo ser necessários projetos de topografia, de recuperação de solos, tratamento de água, reconformação das condições topográficas, estabilização de taludes e revitalização da flora. O primeiro passo para recuperar as APP degradadas é eliminar as causas da degradação, como, por exemplo, minimizar a exposição do solo, conter as erosões, usar adequadamente o fogo, fazer aceiros e definir pontos de acesso dos animais à água, e evitar incêndios. As APP recuperadas e as conservadas deverão ser protegidas. E no caso de uma recuperação, pode-se melhorar ainda mais a condição da área por meio de práticas de conservação do solo e água, como, por exemplo, construção de barraginhas. Para isso, temos que conhecer os termos da legislação, o uso sustentável da vegetação, como, por exemplo, a implantação de SAFs, o uso dos produtos não madeireiros, dentre outros, observada a autorização ou sua declaração ao órgão ambiental competente. Para saber mais, procure um técnico do IF e tire todas as suas dúvidas. As APP são um importante instrumento de conservação da natureza. Contribuem para a nossa sobrevivência, bem como a dos animais e plantas. Essas áreas também contribuem para regular o clima, abastecer os mananciais de água e proporcionar qualidade de vida às populações, além de preservar os recursos hídricos, preservar corredores para os animais e plantas, interligando os diversos fragmentos de vegetação natural, preservar a vegetação em morros e encostas, crucial para conter a erosão e o deslizamento de terras, e evitar o assoreamento dos rios. O órgão ambiental disponibiliza orientações e diretrizes para a recuperação e conservação das APP. Assim como as APP, as áreas de reserva legal também são protegidas por lei e têm papel fundamental na preservação da biodiversidade local. De acordo com o novo Código Florestal, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Para imóveis que detinham em 22 de julho de 2008 percentual de vegetação nativa inferior a 20% e menos que 4 módulos fiscais, a área de reserva legal corresponde a esse percentual de vegetação nativa existente, somadas ou não às APPs. Por exemplo, se a propriedade do Sr. João tinha até 4 módulos fiscais até julho de 2008 e ele tinha 15% de vegetação nativa, sua reserva legal será composta por esses 15%. A área de reserva legal deverá ser declarada ou proposta quando da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural. O CAR é um registro público disponível na internet, em que são representadas as áreas do imóvel rural, tais como reserva legal, APP, áreas consolidadas, áreas de uso alternativo do solo e áreas de uso restrito. Quando for fazer a declaração, o proprietário ou possuidor deverá representar no CAR as áreas de reserva legal averbadas na matrícula do imóvel ou assumidas em outros compromissos firmados com o órgão ambiental. Na inexistência desses,
A localização da área de reserva legal deverá ser proposta pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no CAR. A aprovação da localização da área de reserva legal proposta será realizada pelo órgão ambiental, seguindo os critérios legais e técnicos. A localização da reserva legal leva em consideração o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico-econômico, a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente, com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida. As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. Importante lembrar que, nos casos de venda, arrendamento, cessão ou transmissão a qualquer título ou de desmembramento, a área definida como reserva legal não poderá ser alterada. Existe a possibilidade de alterações da localização ou compensações das áreas de reserva legal em outras áreas. No entanto, essas deverão ser aprovadas pelo órgão ambiental competente. Em resumo, as APP e as reservas legais devem ser conservadas porque contribuem com a sustentabilidade dos imóveis rurais, permitem a utilização dos recursos madeireiros e não madeireiros da vegetação, auxiliam na manutenção da quantidade e qualidade da água, aumentam a produtividade, diminuem a degradação do solo, fomentam a geração de renda e o desenvolvimento regional, bem como contribuem com a segurança alimentar e nutricional. Manter a conservação das áreas de preservação permanente e reserva legal pode contribuir com a geração de renda para o produtor rural, através da realização de manejo florestal sustentável devidamente aprovado pelo órgão ambiental. Pode-se ainda obter lenha e madeira para benfeitorias a serem utilizadas na propriedade, além de plantas medicinais, frutos e sementes. O proprietário também pode lucrar com a comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros produzidos de forma sustentável dentro da área, sem contar os benefícios ambientais e coletivos, tais como formar corredores ecológicos, interligando os diversos fragmentos de vegetação natural, preservar a vegetação em morros e encostas, crucial para conter a erosão e o deslizamento de terras, reduzir o assoreamento dos rios, ou preservar os recursos hídricos. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Neste vídeo nós falamos sobre as áreas de preservação permanente e reserva legal. Se você quiser saber mais sobre o assunto, entre em contato com o IEF e tire suas dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!